Meus irmãos, nós estamos, como eu falei anteriormente, finalizando mais uma exposição da Palavra de Deus, de um dos livros, ou de uma epístola mais diretamente. Vamos abrir em Judas. Esse Judas não é o Iscariotes. Às vezes tem algum visitante, pensa que é o Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor. Definitivamente esse não é esse Judas. É Judas, discípulo do Senhor. Existiam vários Judas ali naquele tempo, ligados ao trabalho apostólico. Ele não era apóstolo, mas não é o Iscariotes, o traidor. Judas, antes de Apocalipse, versículo 22 até o final da epístola, que nos diz assim: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Deus bondoso, nós reconhecemos que Tu já tens falado ao nosso coração por meio da leitura da Escritura Sagrada ao longo deste culto. Mais uma vez a Tua palavra foi lida e suplicamos, ó Deus, que as ponderações, as considerações aqui feitas em torno desse texto sejam de acordo com a Tua vontade, que haja fidelidade à Tua palavra e que Teu Espírito Santo, ó Deus, aplique essa palavra aos nossos corações. Que essa palavra venha surtir os efeitos que Tu mesmo desejas, ó Deus. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós falamos que essa parte final da Epístola de Judas são as exortações pastorais. A aplicação Judas está atingindo o objetivo para o qual ele havia tecido essas linhas de sua epístola. Já havia combatido os falsos mestres e agora estava trazendo algumas exortações aos crentes, aos destinatários que estavam submetidos àquela situação de falsos ensinos em relação à palavra do Senhor. E na semana passada nós fizemos 3 considerações em torno dessas orientações pastorais de Judas. Primeira foi a perseverança na fé. Judas exorta os seus destinatários a se manterem firmes na fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Judas também fala para que eles se mantenham guardados no amor de Deus, sempre tendo em vista que Deus os ama, a despeito das provações, das lutas e das adversidades que todos nós atravessamos por este mundo. Deus continuará nos amando, até o fim, até as últimas consequências. E por fim, eu falei sobre o orar no Espírito, que orar no Espírito não tem nada a ver com ocultismo, mas orar no Espírito é ter uma vida conduzida por Deus, orar de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo quem é Deus. E hoje nós temos as últimas orientações e eu diria que uma última orientação e a doxologia, que é o fecho da epístola, na qual Judas se volta para Deus. Então vamos primeiro tratar da última orientação à luz do versículo 22 até o versículo 23. A última orientação que Judas fala para aquela igreja e consequentemente para todos nós, os cristãos de todos os tempos, é cuidar dos duvidosos. Cuidar daqueles que estão repletos de dúvidas. Aqueles que estão tomados pela insegurança, que ouviram o Evangelho, mas ainda não estão firmes, que precisam de ajuda, que precisam de suporte para que possam dar continuidade na sua jornada. E, de fato, nós devemos cuidar dos duvidosos.
Eu penso que não é diferente dos dias de Judas. Nós estamos cercados por uma feira religiosa com várias heresias, com várias falácias acerca de Deus, de quem é Deus. E alguns crentes, já naquele tempo, estavam duvidando do que haviam aprendido anteriormente. E Judas entende que há esperança para aqueles que estão sinceramente confusos e em busca da verdade. Ele entende que há esperança para estes. E o versículo 23, ele usa uma expressão, nós vamos focar mais aqui, que ele fala assim, salvai-os. Ou seja, algumas pessoas estavam assim comprometidas com aqueles falsos ensinamentos e meio que se desviando da verdade, tendo uma vida cristã desfocada do verdadeiro evangelho. E as falsas doutrinas são altamente nocivas ao povo de Deus. É o veneno do inferno para o povo de Deus, são as falsas doutrinas. Nós sabemos que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, mas Deus se vale da instrumentalidade do homem. Eu creio que todos nós ouvimos a pregação do Evangelho por meio de um homem. Alguém falou para a gente sobre Cristo. Alguém abriu a boca, alguém disse, olha, o caminho é esse. Aqui está a Bíblia, leia a Bíblia, vá à igreja, se aconselhe com o pastor, entregue sua vida a Cristo, sua vida vai ser mudada. Alguém teve de falar para nós a respeito desse Evangelho. E quando ele usa essa expressão, salvai aqueles que estão na dúvida, é justamente nesse sentido, não de que nós iremos promover a salvação, mas Deus irá nos usar para que a sua salvação chegue de alguma forma. Claro que é mediante a pregação da palavra, é mediante a palavra de Cristo, mas Deus nos usa. Seria tão mais extraordinário se Deus enviasse anjos. Seria tão mais impactante se um ser alado de luz aparecesse, falasse a respeito do Evangelho, as pessoas ficariam tomadas de pavor, de medo. Mas Deus nos usa. Usa homens normais, o braço de carne para falar a respeito da sua palavra. Por isso as Escrituras falam como se o homem pudesse salvar a outros, mas não é bem isso. E Cristo declarou que quando nós convencemos um irmão faltoso, nós ganhamos esse irmão. É o que fala Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se nós convencermos o irmão do seu pecado, da sua falta, da sua necessidade de Deus, nós ganhamos esse irmão. E de acordo com o reverendo João Calvino, reformador da igreja cristã, lá no século XVI, comentando sobre essa expressão salvai, ele diz, a palavra salvar é transferida aos homens, não que sejam autores, mas ministros da salvação de Deus. E na sequência, aí do versículo 23, ele usa outra expressão, arrebatando-os do fogo. E arrebatar é uma palavra muito forte no grego. É como se fosse pegar com bastante força alguém ou alguma coisa. E um exemplo que é utilizado até mesmo no Novo Testamento, arrebatar, era a ação dos ladrões ou dos animais selvagens quando atacavam os rebanhos. Eles usavam da força, da determinação, e não saíam dali sem conseguir o seu objetivo. Na verdade, era uma expressão proverbial em Israel que significa resgatar alguém do perigo de destruição. A pessoa está prestes a ser destruída e alguém vai lá e resgata essa pessoa antes que ocorra mesmo o acidente. O fato é que nós precisamos socorrer aqueles que estão vacilantes na sua fé. E eu coloquei até nessa mensagem, pensando nisso, de socorrer irmãos que estão lutando na sua vida cristã. Irmãos, um dos campos de maior atividade e de guerra é na nossa mente, é no nosso coração. É porque exatamente na nossa mente que a nossa fé pode ser abalada por conta de uma provação, por conta de uma decepção com pessoas, com a igreja, e na nossa mente começa aquela guerra em relação a quem é Deus,
a sua verdade, a sua igreja e etc. E é aí que nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos uns dos outros para servir de suporte nessa jornada. Nós não estamos só. Nós temos uns aos outros para a nossa caminhada. E os cristãos não devem cuidar apenas de si mesmos, mas precisam estar apercebidos, com os seus corações atentos e olhos abertos, para se compadecer principalmente daqueles que estão confusos. Porque os confusos podem ser facilmente enganados. Obviamente que a salvação é um ato soberano, serão salvos, mas sofrerão muito. Aqueles que não têm um conhecimento correto de Deus, têm o conhecimento básico da redenção, mas não têm um conhecimento correto de Deus, e portanto não têm um relacionamento correto com Deus, serão salvos como que do fogo, ou seja, sofrerão muito na sua vida cristã. E se nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que esses irmãos tenham suporte, tenham apoio, nós devemos estar atentos a isso. E eu, como pastor, aqui da frente, eu tenho o privilégio de olhar a igreja e ver aqueles que faltaram domingo. Às vezes eu mando uma mensagem, vou lá e visito. Eu estou atento a algumas movimentações, mas nossa igreja hoje tem 472 membros comungantes, cerca de 150 crianças. Eu diria que é quase que impossível eu, como pastor, detectar a ausência de todos de manhã e à noite. Isso é quase que impossível. Mas certamente os irmãos conhecem e sabem de muitos que não estão aqui essa noite. E talvez não vieram ao culto, não por motivo de viagem ou de doença, ou uma razão justa, mas porque estão desanimados. E às vezes uma ligação nossa, às vezes quando esse irmão aparece na igreja e vamos ao encontro desse irmão e falamos para eles que estão fazendo falta, isso já faz diferença. Porque esse irmão, essa irmã percebe que não está só na sua jornada, mas que tem irmãos para caminhar com eles. E daí ele vai continuar aqui no versículo 23, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Parece um paradoxo. Primeiro ele fala para tentar salvar esses que estão enganados, duvidosos, mas ao mesmo tempo ele fala que a outros devemos odiar até mesmo a roupa contaminada pela carne. Aqui é aquela máxima cristã que nós devemos amar o pecador e odiar quem? O pecado. Nós devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. E muitos subestimam o poder do pecado e acabam se envolvendo em situações que deveriam combater. Nós vemos que alguns irmãos, na tentativa piedosa e sincera de socorrer a outros, acabam sucumbindo no pecado. Acabam envolvidos pelas faltas daqueles que estão frágeis na fé. E é nesse sentido que Judas está fazendo essa separação. Nós devemos estar dispostos a socorrer, mas não nos contaminar. É o que eu falei em mensagens anteriores, que o pecado é contagioso. O pecado já é uma epidemia em nosso mundo. Então, a compaixão deve ser temperada por dois sentimentos. O primeiro é o temor, ou seja, a cautela para não cair em pecados da pessoa que nós estamos socorrendo. Já viram aquela questão que alguém às vezes nos socorre numa situação de pecado e amanhã a pessoa cai nos mesmos pecados? Judas está falando disso aqui. Temos de tomar cuidado com isso. E fala também do ódio, até mesmo da roupa dos que praticam a imoralidade. Ou seja, isso aqui é um símbolo de que nós devemos odiar o pecado e suas consequências. Aqueles que acompanharam essas palestras perceberam ontem à noite, em uma delas, o professor Adalto falando a respeito da degeneração que o nosso mundo sofre. Tudo no mundo fica velho. Tudo no mundo está num processo de corrupção. Nós não compramos um carro velho e ele fica novo com o passar dos anos. A tendência é ele ficar velho.
A tendência é o nosso corpo sofrer os efeitos do tempo. E daqui a pouco aparece uma ruga aqui, outra ali. Nós já não temos mais o mesmo vigor físico, a mesma força física. E assim é em todo o cosmos, todo o mundo criado por Deus. E aí há uma mensagem contundente do Senhor, que o mundo está contaminado pelo pecado. E nós somos sal e luz do mundo, fazer a diferença nesse mundo. E não devemos nos permitir que o pecado nos contamine. Então, combater o pecado sem se contaminar, e eu pensei muito nessa imagem, e eu quero que os irmãos guardem isso no coração essa noite. Combater o pecado sem se contaminar, seja dentro da igreja, seja um irmão conhecido que está passando por uma dificuldade grande, é como se nós estivéssemos numa pequena embarcação num grande oceano, ou no grande oceano. Uma pequena embarcação. E ali naquela pequena embarcação nós temos de fazer de tudo para que a água salgada não entre nela. Ou seja, exige esforço, exige atenção, exige vigilância constante da nossa parte. Mas por fim, fechando aqui essa exposição em Judas, versículos 24 a 25, nós estamos diante de uma doxologia exultante. A doxologia são hinos de louvor e de adoração a Deus. Num tributo de louvor, o autor agora se volta para Deus. O ambiente é adverso, há uma guerra pela verdade. Satanás usa os seus elementos, o próprio homem resiste à verdade de Deus. A igreja passa por a nossa maior luta não é contra Satanás e os seus anjos, não é contra até mesmo o pecado, mas a nossa luta é pela verdade. A verdade do Evangelho. E Judas se volta desse campo de batalha e olha para Deus. Ele ressalta aqui 3 atributos de Deus. O primeiro é o seu poder, o segundo é a sua unicidade e o terceiro é a sua salvação. Ele começa a epístola falando do amor de Deus e de sua proteção. E ele conclui louvando a Deus e a Cristo Jesus pela proteção aos crentes. Enfatiza o poder de Deus para preservar aqueles que são seus até o fim. Ele fala aqui, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e daí ele vai continuar. Ou seja, Deus tem o poder de nos guardar até o fim, a despeito do que aconteça conosco. A despeito do que aconteça com a igreja. Na sexta-feira eu recebi a mocidade lá em casa, eles estão estudando a segunda epístola aos Tessalonicenses. E lá fala do fim dos tempos. E naquele fim dos tempos, nós já vivemos os últimos dias, serão dias dificílimos para a igreja, em que a fé dos crentes será provada pela perseguição. Então não importa o que aconteça com a igreja, Deus é poderoso para guardá-la até o fim. Essa é a esperança que Judas expressa aqui. Ele usa uma palavra aí, tropeços, que é essa expressão utilizada para denotar tudo que causa queda moral, queda doutrinária e queda espiritual. Todas essas variáveis. E os tropeços aqui que Judas fala é basicamente a mentira, as factoides, mentiras ou sofismas, as mentiras com aparência de verdade. Ele está dizendo, Deus é poderoso para guardar o seu povo, na verdade. As suas ovelhas irão ouvir a sua voz e irão reconhecer a sua voz. Não é isso que Jesus fala em João capítulo 10? Que as ovelhas dele iriam ouvir a sua voz e iriam reconhecer a sua voz? Pois é isso que Judas também está reportando aqui. Deus é poderoso para nos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. O que ele vai falar aqui no finalzinho do versículo 24. Para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Meus irmãos, essa imagem é exatamente a consumação dos tempos. É aquele dia
em que Cristo irá de fato voltar. E esse Cristo irá apresentar a sua igreja, o seu povo, imaculado, sem mancha, sem defeito, sem pecado, sem falta alguma. E a nossa salvação, eu penso que o objetivo principal pelo qual nós fomos alcançados pela salvação é a nossa eterna redenção. Nós não estamos na igreja para procurar curas, nós não estamos na igreja para procurar os favores de Deus meramente. Obviamente que na jornada podemos padecer de enfermidades e dificuldades, e a palavra de Deus orienta que nós temos de pedir ao Senhor. Mas o objetivo principal para o qual nós fomos alcançados é a salvação eterna. E Judas está falando que nós podemos ter absoluta certeza de que isso vai acontecer. E veja que o próprio apóstolo Paulo vai falar isso nas suas epístolas. Eu vou ler aqui alguns trechos, lá em 2 Coríntios 11:2, ele diz assim: vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura ao seu esposo, que é Cristo. E lá em Efésios, capítulo 5, versículo 27, ele afirma, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Colossenses 1:22, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o principal objetivo da nossa salvação. Cristo quer nos apresentar plenamente prontos para herdarmos o reino celestial. E John Bunyan, que foi autor do livro O Peregrino, que é um livro muito conhecido no mundo inteiro, ele afirmou o seguinte, quando comentou esse trecho aqui da doxologia em Judas: não podemos fazer uma viagem segura, confiando apenas em nossos recursos. Há perigos insidiosos, há inimigos terríveis e poderosos, há ameaças reais e devastadoras. Somente guardados pelo Eterno, atravessaremos a linha da chegada. Deus nos guarda debaixo das suas asas, Ele é a nossa cidade de refúgio. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas além de poderoso, Ele é o único Deus. E essa declaração bíblica de que existe um Deus contrapõe muito a filosofia dos nossos dias, aquela falácia que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma falácia. Só existe um caminho. O caminho é Cristo. Só existe um Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, próprio Deus falando: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então, esse ensinamento da unicidade de Deus está presente aqui também em Judas. Ele fala aqui no 25, ao único Deus. Então, não existe mais que um Deus. E vejam, irmãos, que com essas palestras, nós vimos que há muitos mistérios ainda a serem desvendados no espaço, nas pesquisas. Mas aconteça o que acontecer, só existe um Deus. Tudo que existe na criação é como se fossem placas sinalizadoras para Deus. É como se nós estivéssemos numa estrada com muitas curvas, com muitos entroncamentos, com muitas barreiras, e aquela sinalização permitisse que nós atravessássemos essas dificuldades e chegássemos ao nosso destino, ou seja, a Deus. Mas além de poderoso e único, um outro atributo, e eu quero fechar aqui, finalizar aqui, é que o Senhor é ressaltado por Judas aqui como Salvador, que já falei também anteriormente, dentro do nosso objetivo de vida cristã é sermos salvos. A salvação de Deus não se limita apenas a bênçãos temporárias. Eu creio que todos nós que andamos com Deus, temos os nossos testemunhos
de vida cristã, da mão de Deus nos conduzindo em momentos decisivos. Isso é maravilhoso. Mas do que adianta usufruir de bênçãos temporais, e essas bênçãos temporais são ministradas a todos os homens? Todos comem dos frutos da terra, todos usufruem das chuvas, das estações do ano, do sol. Do que adianta ter todas estas bênçãos da providência de Deus e no final das contas não ter a redenção? Não adianta nada. Foi uma vida desperdiçada. Então, a declaração deste último versículo, 25, é uma confissão da eternidade de Deus em uma linguagem humana tão completa quanto possível. E quando ele fala nosso Salvador, ele vai continuando e diz: mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, Judas não ignora que a nossa luta cristã é grande. Não ignora que no mundo nós passamos por muitas aflições. Que a nossa vida, dentro dessa embarcação tão pequena e tão frágil, nesse mar, às vezes pode vir uma tempestade e as ondas até passarem por cima da embarcação. Perdemos o curso, a direção por um momento. Mas se a nossa esperança está ancorada em Deus, que é eterno, que é todo-poderoso, certamente Deus vai prover o livramento para as nossas vidas. E nós vamos conseguir finalizar a nossa jornada. Nós vemos na história muitos homens, inclusive esses apóstolos, que sofreram por causa da sua fé. Homens que, num dado momento, por conta da perseguição, se viram tentados a renunciar à própria fé. Fraquejaram na própria fé, mas que foram socorridos pelo Senhor. E Judas termina a sua epístola não olhando para a situação, não olhando para os problemas, mas olhando para Deus. E que de fato, essa seja a nossa motivação essa noite. Que nós possamos olhar para a grandeza de Deus, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus. E que pela graça de Deus, nós possamos vencer a nossa jornada por este mundo. Amém.